Boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos à nossa live da AUESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. É sem dúvida um prazer muito grande tê-los conosco nesse momento que é tão especial para a UESC. Eu sou Dileia Pereira Bez Fontana, estou como presidente da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina e mais essa gestão 2021-2023. A nossa associação completou esse ano 51 anos, no dia 29 de agosto deste ano, né? Então, isso significa que são muitos anos de muito trabalhos, de muitas lutas, de conquistas, algumas dificuldades, mas nós continuamos firmes nos nossos propósitos. E sempre nós temos a defesa dos nossos princípios, respeitando o nosso código de ética como profissionais da educação. Então, a gente respeita muito os nossos princípios, entre eles eu gostaria aqui de citar sempre, porque é importante para nós, da nossa associação, saber que a defesa da vida e do ser humano, esse é um dos nossos principais princípios da AUESC. A luta permanente pela valorização dos profissionais da educação, sempre dando ênfase aos orientadores educacionais. A formação permanente e sempre antenadas com as demandas da contemporaneidade. O trabalho de socialização é contínuo em todas as nossas ações. Isso é muito importante frisar. Eu quero aqui dizer que, agora que nós já conhecemos assim um pouquinho da nossa UESC, eu quero falar um pouco dessa live de hoje. Essa live está sendo realizada hoje, no dia 2 de dezembro de 2021. Ela é em homenagem a todos orientadores e orientadoras educacionais, nossos associados, em homenagem ao nosso dia, que é comemorado no dia 4 de dezembro. Mas para a gente saber um pouquinho, por que dia 4 de dezembro, né? Então, vamos lembrar um pouquinho, por que foi escolhido para homenagear os orientadores educacionais. Nós precisamos recordar um pouquinho a nossa história, que é sempre muito importante a gente ter presente em nossas vidas como profissionais. Então, eu quero dizer que recordar um pouquinho a história é falar que foi durante o primeiro encontro dos orientadores educacionais em dezembro de 1967, evento esse realizado em Brasília, que o dia 4 foi escolhido. Porque no último dia desse congresso, desse primeiro congresso, né, Congresso Nacional dos Orientadores Educacionais, um pouco antes do encerramento desse grande encontro, foi informado a todos que estavam na plenária que a nossa lei tinha sido acabada de ser aprovada pelo Poder Legislativo. Então, estava ali vencida uma grande etapa. E foi no dia 4 de dezembro, então ficou sendo aclamado como o Dia do Orientador Educacional, numa apoteose emocional de todos os presentes. E no dia 21 de dezembro de 1968, a Lei 5.564 de 1968
ela era promulgada e publicada no Diário Oficial. Então, criava-se a profissão dos orientadores educacionais. Anos depois, veio o Decreto 72.846, de 29 de setembro de 1973, que veio para tratar das atribuições dos orientadores educacionais. Na verdade, esse decreto, ele dá força à lei. Então, por isso que foi escolhido dia 4 de dezembro como sendo o Dia Nacional dos Orientadores Educacionais. Como esse ano vai cair no sábado, dia 4, e sábado geralmente é um dia que as pessoas estão mais dedicadas, né, à sua vida particular, nós achamos melhor fazer essa live hoje, no dia 2 de dezembro, né? Então, agora que a gente já lembrou um pouquinho da nossa história e porquê do dia 4, nós vamos conhecer a proposta de trabalho da nossa palestrante de hoje. E para homenagear, a diretoria da UESC organizou essa live, que nós vamos ter como palestrante a professora, doutora Márcia Denise Plest. Ela que é nossa convidada, né, especial de hoje, e nós vamos ter também a mediação do professor, orientador educacional, doutor Lorival José Martins Filho, né, juntamente com as minhas mediações também. Eu, professora Dileia Pereira Besfontana, presidente da Associação dos Orientadores Educacionais. E nesse momento, né, a gente convida a todos para assistirem a nossa live, né, cujo tema é Políticas e Práticas de Inclusão Educacional. A nossa palestrante, a professora doutora Márcia Denise Plest, ela que é doutora em Educação, professora associada do Departamento de Educação e Sociedade, dos programas de pós-graduação em Educação e Humanidades Digitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da URGE, Universidade do Rio de Janeiro, né? Editora-chefe da Revista Brasileira de Educação Especial, pesquisadora do CNPq, e jovens cientistas da FAPERJ. Ela que é nossa hoje convidada especial, e eu quero aqui frisar mais uma vez para os colegas que estão entrando neste momento no nosso canal do YouTube, que o nosso objetivo de organizarmos mais essa live foi de proporcionar mais esse momento de conhecimento, de trocas de experiências, de relatos de experiências, dedicado principalmente aos nossos associados e associadas, que para nós é fundamental, né, os nossos associados, que mantêm a nossa associação, a todos os parceiros e parceiras, e colaboradores e colaboradoras. Nós dedicamos a todos vocês e carinhosamente essa homenagem aos orientadores educacionais. Nossa live ela está sendo transmitida pelo canal do YouTube da AUESC, http://youtube/A3P _FEQJXL4 e pelos canais do Facebook da AOERGS, Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, nossa grande parceira que está nos auxiliando nessa parte de transmissão da nossa live. Nossa parceira que, junto
ao nosso Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, está nos dando todo o apoio nessa linda programação da segunda semana de orientação educacional. Essa nossa live da UESC também faz parte dessa programação, que está sendo muito rica, né, e dedicada à Semana dos Orientadores Educacionais, que começou na segunda-feira, né, e ela vai até a próxima semana. Uma semana de eventos, de atividades, festejando a homenagem do Dia do Orientador Educacional. Nós estamos, nesse momento, todas e todas reunidas, né? A diretoria toda está convidada, está participando, temos os nossos convidados especiais e todas aquelas pessoas que têm interesse no tema sobre inclusão, e principalmente sobre como vai ser trabalhado o trabalho do SOI, do Serviço de Orientação Educacional, dentro desse processo da inclusão, né, de todos os nossos alunos. Nós vamos pontuar questões, né, sobre a nossa atuação, principalmente também dando uma ênfase ao período que a gente está vivenciando, né, período da pandemia. Nosso desafio maior é trabalhar, sim, essas questões da inclusão com todos os nossos educandos que apresentam diversas dificuldades de ordem emocional, física, intelectual e outras, né? Então, a gente sabe que o trabalho do orientador educacional na escola, ele está muito ligado aos nossos alunos e principalmente dando uma atenção especial a todos aqueles que precisam desse atendimento mais especializado. Agora, então, nós vamos ouvir, né, a palestra da professora doutora Márcia Denise Preste, com o tema de hoje, da live, Políticas e Práticas de Inclusão Educacional. Eu passo a palavra para a nossa palestrante. Boa tarde, inicio agradecendo o convite, é um prazer estar aqui falando para vocês em comemoração ao aniversário, dia 4, do orientador educacional. Também é um prazer estar falando deste tema em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre amanhã. Para seguir os protocolos de acessibilidade, eu faço rapidamente uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos castanhos claros, na altura dos ombros, estou usando um coque, tenho olhos verdes, estou usando batom vermelho, vestindo uma blusa azul e um lenço em tons de vermelho e azul. Falo aqui do escritório da minha casa, que na lateral tem estantes repletas de livros e aos fundos uma porta branca e uma parede branca. Aproveito para agradecer também ao colega Lorival, que fez a mediação para esse convite, e a todos que estão nos assistindo. Para essa tarde de hoje, eu organizei 2 objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar o conceito de educação inclusiva no campo da educação especial, considerando que a educação especial ela é uma área de produção de conhecimento, mas é também, na nossa legislação, uma modalidade de ensino transversal que perpassa todos os níveis educacionais, desde a educação infantil até a educação superior. É importante que a gente tenha essa diferenciação, porque ainda hoje, no nosso país, a educação especial ela é confundida como serviço especializado em escolas ou instituições especializadas. E cada vez mais, não só no Brasil, mas também em nível internacional, a educação especial tem se estruturado como um serviço de apoio à inclusão, e não mais como um serviço paralelo segregado. O outro objetivo
que eu vou trabalhar nessa tarde é justamente relacionado aos processos e práticas educacionais, considerando a população com deficiência, o público da educação especial, focando em conceitos como acessibilidade curricular para essa população, a partir da Lei Brasileira de Inclusão e da Declaração da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento muito importante em nível internacional, considerado o primeiro decreto internacional de direitos humanos do século e que foi incorporado na nossa Constituição como emenda constitucional em 2008. Aliás, é preciso dizer que de 2008 para cá, nós temos vivido um conjunto enorme de mudanças nessa área, não só no que diz respeito ao acesso à educação, mas também no que diz respeito aos avanços científicos e de direitos sociais. Por quê? Porque se antes se focava uma perspectiva assistencialista, no modelo médico de compreensão da deficiência, a partir dos anos 2000, nós temos uma mudança de como compreender esse fenômeno. Passamos a discuti-lo na perspectiva do modelo social e de direitos, e já a partir de 2015, no âmbito do modelo biopsicossocial, que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, como também é reconhecido. Ainda temos inúmeros desafios, inúmeras confusões que a gente precisa superar no debate na educação. Um deles é, por exemplo, quem é o público da educação especial. No Brasil, o público que integra a educação especial são pessoas com deficiência, deficiência intelectual, sensorial, que abarca pessoas cegas, com baixa visão, surdos e com deficiência auditiva, pessoas com TEA, transtorno do espectro autismo, ou então altas habilidades e superdotação, que não são pessoas com deficiência e que, aliás, é um grande desafio, porque, historicamente, poucas políticas e iniciativas têm sido realizadas para atender essa parcela da população, que, segundo dados internacionais, são cerca de 3 a 5% da população mundial que apresenta indicadores de altas habilidades, superdotação. É um dado expressivo e que nós, principalmente nas redes municipais e estaduais, mas também nas universidades, ainda não enfrentamos. Muitos desses estudantes, crianças, jovens, adolescentes e adultos, evadem da educação, evadem, fracassam ou são considerados os estudantes problemas. O autismo também não é uma deficiência, é um transtorno, mas para fins de direitos, desde 2012, nós temos uma legislação específica, o autismo também é considerado como uma deficiência, mas isso se aplica só para fins de direitos, não para compreensão. Bem, dito isso, então, eu organizei 3 premissas para a minha fala. Primeiro é compreender a institucionalização da educação especial no Brasil, que é muito recente, data da década de 70. Até então, nós temos um conjunto de iniciativas pontuais, de programas de governo, mas não de políticas oficiais. Em 73, nós temos a criação da CENESP, o Centro Nacional de Educação Especial, que depois passou para a CESP, e em 2011 foi extinto e as suas ações passaram para a CECADI. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a educação especial, para que a gente a compreenda, a gente precisa compreender os diferentes movimentos políticos e econômicos e até mesmo de interesses nessa área, porque ainda hoje há uma disputa entre o locus de escolarização para essa população na educação pública ou no sistema filantrópico privado. Essa é uma disputa histórica, né, desde a Constituição até hoje. Vocês podem observar isso no Plano Nacional de Educação, a palavra usada para se referir à educação dessa população é preferencialmente, né? Isso tem a ver com essas disputas. A
outra questão que me parece central é justamente compreender, como eu já falei, as diferentes nomenclaturas e modelos de compreensão de deficiência, né? Por exemplo, para a deficiência intelectual, nós já tivemos diferentes termos, idiota, retardado, deficiência mental, educável, treinável, e aí, mais recentemente, nós temos usado o termo deficiência intelectual. Essas mudanças de termos e de conceitos são importantes, porque elas estão de acordo com as próprias mudanças epistemológicas na área. Se antes a gente discutia a educação dessa população focando no defeito desses sujeitos, hoje nós discutimos a escolarização dessa população focando nas possibilidades e nas barreiras que são colocadas pela sociedade ou pelos sistemas educacionais. Depois vou falar um pouco mais sobre isso. E um outro aspecto que é fundamental e que nós precisamos compreender é que os problemas vivenciados em relação aos estudantes com deficiências são comuns aos problemas gerais que nós enfrentamos na educação pública brasileira. Muitas vezes, como dizia a Rosana Glatt, a gente, quando recebe um aluno com alguma deficiência na sala de aula, se liga o holofote em cima dele, só que esse holofote acaba iluminando toda a sala de aula e outros problemas aparecem. Então, essa é uma premissa importante. E aí, o nosso conceito de educação inclusiva, porque a educação inclusiva é um termo muito amplo e polissêmico, para essa parcela da população, ele se dá em 4 dimensões. A primeira é o acesso. Nós avançamos muito no acesso. Hoje, 88% de 1.300.000 matrículas da educação básica se dão na escola pública comum, né? O que nós poderíamos dizer escolas inclusivas. Eu não gosto de adjetivar, porque eu entendo que a escola é para todos, nós não deveríamos mais estar adjetivando, mas diante do cenário político e de vários retrocessos no campo da educação pública brasileira, nós, mais uma vez, voltamos a defender a bandeira do que nós chamamos de escola inclusiva, né? Porque a escola, por si só, já deveria ser para todos e nós não deveríamos chamá-la de inclusiva. Então, para essa parcela, o acesso tem sido um avanço importante. Até o início dos anos 2000, quase 70% das matrículas, 69, alguma coisa, se dava em instituições segregadas, e hoje são 88% na escola pública. Isso é um grande avanço, mas não basta ter o acesso. Nós precisamos garantir a participação desses sujeitos nas atividades de ensino. Recentemente, fiz uma análise de um estudo que analisou 1.832 papers, artigos publicados em diferentes países do mundo, e o que se constatou é que as pessoas com deficiência são as que menos participam das atividades escolares. E quando se tem uma deficiência múltipla, que é também a minha área de pesquisa, isso se acentua ainda mais. Então, garantir o acesso, a participação, a aprendizagem. Esse é um ponto muito importante e central nos nossos debates nos últimos anos e nas nossas pesquisas. Temos realizado um conjunto de estudos justamente para discutir a apropriação dos conceitos pelas pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual e com deficiência múltipla, apropriação das aprendizagens escolares. E um quarto aspecto é o desenvolvimento. Nós trabalhamos com a perspectiva histórico-cultural. Nessa perspectiva, a aprendizagem ela se dá antes do desenvolvimento, porque o desenvolvimento é sempre uma consequência de alguma aprendizagem. Então, nosso conceito de educação inclusiva envolve essas 4 dimensões e se dá no campo dos direitos humanos, reconhecendo a pluralidade cultural e cognitiva da nossa população. E aí aqui é importante ressaltar a dimensão da pluralidade, porque somos um país muito grande e temos diferenças regionais que precisam ser levadas em consideração. Essas diferenças regionais e de compreensão
da deficiência também ficam evidenciados em números. Para vocês terem uma ideia, cerca de 70% das matrículas na educação básica do público da educação especial é de pessoas com alguma deficiência intelectual. Na região sul, esse número chega a 78%, segundo os microdados do INEP dos anos 2014, 2015, desculpa. Então, na região norte, esse indicador é de apenas 62%. Né? Deixo essa provocação para a gente depois pensar sobre ela. E aí a gente chega nas práticas curriculares, que me parece que é um desafio enorme. As práticas curriculares envolvem várias dimensões, né? O currículo ele não é sinônimo de lista de conteúdos, o currículo é muito mais do que isso, o currículo envolve dimensões filosóficas, sociológicas, didáticas, metodológicas, o projeto político pedagógico da instituição, mas aqui eu vou trabalhar com o conceito de acessibilidade curricular. Como é que a gente tem estruturado nossas ações educativas nas escolas para garantir o cumprimento do acesso, da participação, da aprendizagem, do desenvolvimento que nós definimos anteriormente. O conceito de acessibilidade ele está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, ele já está presente também na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008 e está previsto também na Declaração da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que eu mencionei anteriormente, que foi incorporado como emenda constitucional. Ele é analisado nesses dois últimos documentos, na política, ele fica, digamos assim, diluído numa perspectiva mais geral, mais na LBI e na Declaração da ONU não, ele é apresentado em várias dimensões, a dimensão arquitetônica, que é importante, ela é um direito fundamental, né, o direito de ir e vir, e é uma dívida histórica que o Brasil tem com essa parcela da população, porque nos grandes centros urbanos, principalmente, e não só, mesmo em cidades pequenas, a acessibilidade arquitetônica ou física, ela não é garantida. E isso já é lei muito antes desses documentos que eu citei. Desde o início dos anos 2000, isso já está previsto na legislação brasileira. Temos também a comunicacional, que leva em consideração a acessibilidade linguística para a população surda, com intérpretes de Libras, e aqui eu gostaria de lembrar que nós temos surdos usuários de Libras e surdos não usuários de Libras, então, para esses não usuários de Libras, a gente precisa pensar outras estratégias de acessibilidade comunicacional. Também temos a acessibilidade comunicacional para pessoas cegas e com baixa visão. A tecnologia tem apoiado muito. Hoje nós temos vários aplicativos e recursos tecnológicos que nos apoiam para garantir essa acessibilidade, principalmente para pessoas cegas e com baixa visão, mas também temos a acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência intelectual e autismo, e esse ainda é um grande desafio no nosso país. Na literatura internacional, a gente já discute acessibilidade cognitiva, a forma como a gente apresenta as notícias, a forma como a gente apresenta um conteúdo, um enunciado nas avaliações oferecidas para esses estudantes. Aqui no Brasil, nós temos chamado de leitura fácil ou leitura simplificada. Eu não gosto muito dessa ideia de leitura simplificada, porque parece que a gente está empobrecendo o que nós estamos comunicando, mas ainda temos muito no que avançar nessa área. Ainda não é uma questão vencida, diferentemente para a questão da acessibilidade comunicacional para a população com deficiências sensoriais, onde nós temos muitos avanços tecnológicos, onde nós temos uma legislação específica, por exemplo, para a participação de intérpretes nas atividades educativas e não só para estudantes e demais sujeitos
usuários de Libras, que é a língua materna, como se chama para essa população, a L1, né? Porque a L2, a língua portuguesa escrita, é a segunda língua para esses sujeitos. A outra é a acessibilidade metodológica ou pedagógica, como também aparece em alguns documentos oficiais. Eu englobo esses dois conceitos num conceito maior de acessibilidade curricular, porque eu acho que aspectos metodológicos, didáticos e pedagógicos fazem parte da acessibilidade curricular, assim como a avaliação desses estudantes, e vou falar um pouco mais sobre isso, a programática atitudinal e instrumental. Aqui eu só quero chamar atenção para a atitudinal, que tem a ver também com o currículo oculto, com nossas crenças, mas principalmente com as nossas atitudes em relação aos direitos educacionais e sociais dessa parcela da população, como nós as tratamos, como nós nos relacionamos com esses sujeitos. Né? Ainda temos visões muito estigmatizadas. Ontem mesmo eu vi uma visão completamente vencida na literatura científica, falando sobre como Deus escolhe as mães e os pais dessas crianças. A gente é uma visão religiosa, uma visão mística sobre a deficiência. E a deficiência é explicada pela literatura científica, pela ciência. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ampliar os estigmas e os rótulos que essas pessoas já têm e o próprio preconceito que elas enfrentam em suas vidas cotidianas, não só na escola, mas também na sociedade em geral. Então, a acessibilidade atitudinal é bem importante para a gente garantir todas as outras. E aqui, para garantir a acessibilidade curricular, que é o foco das nossas atuações nas instituições escolares, duas questões com as quais nós temos trabalhado no nosso grupo de pesquisa, que é o Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu atuo, mas também no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da mesma universidade que eu coordeno, com o desenho universal aplicado na aprendizagem. O conceito de desenho universal, ele tem sua origem no debate focado na acessibilidade arquitetônica, na arquitetura, mas nos últimos anos, em nível internacional, e um pouco mais recentemente, a partir de 2014, 2015, o debate chegou aqui no Brasil, também aplicado à educação. Eu não tenho trabalhado com todas as questões e com todas as premissas que a acessibilidade articulada ao desenho universal nos coloca, mas duas questões eu tenho adotado e me parece que são muito importantes para a gente garantir a participação e a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos estudantes, que é, primeiro, oferecer o mesmo conceito e o conteúdo com diferentes estratégias, né? Hoje em dia, nós não trabalhamos mais a perspectiva da adaptação curricular, essa é um conceito superado. Muitos de nós nos formamos nessa perspectiva, inclusive eu, em que a gente pensava um currículo para todo mundo, uma ação pedagógica para todo mundo, e para a pessoa com deficiência, para o aluno, o estudante com deficiência, a gente fazia uma adaptação. Essa perspectiva foi vencida na literatura a partir do momento que nós reconhecemos que a deficiência ela é constitutiva do humano, ela faz parte do humano, né? E aí a gente reconhece a diversidade humana, e a deficiência é mais uma dessas diversidades, né? Nós temos aí a dimensão de raça, gênero, orientação sexual e também de deficiência e várias outras diferenças humanas. E, nesse sentido, o desenho universal aplicado na aprendizagem ou desenho universal para a aprendizagem ou na aprendizagem, isso depende muito de como o conceito é traduzido aqui no Brasil, nos ajuda a pensar nessa organização das atividades escolares. E um outro aspecto que eu tenho adotado é a experimentação e o engajamento dos estudantes.
e aí a experimentação ela se dá de diferentes maneiras, laboratório, sala de leitura, os famosos cantos que a gente tem em sala de aula. Isso é muito comum na educação infantil, a gente tem o canto da literatura, né, vários cantinhos que a gente chama, mas por que a gente não pode também ampliar essas possibilidades para outros níveis do ensino fundamental, né, e possibilidades mais para o ensino médio, né, outros espaços também da escola que podem ser aproveitados para que os estudantes possam experimentar e vivenciar aquele conceito que eles estão trabalhando em determinada matéria ou disciplina em sala de aula. E esse conceito do desenho universal, então, ele nos possibilita o acesso de todos ao currículo em geral, respeitando as dificuldades ou particularidades, mas também os talentos de nossos alunos, a partir de estratégias pedagógicas, didáticas e tecnológicas diversificadas e diferenciadas. E aqui, quando eu falo de estratégias tecnológicas, eu não estou falando só de tecnologia, computador, tablet, celular, não estou falando de tecnologia social, estou falando de objetos pedagógicos, de material didático, de recursos que a gente tem em sala de aula ou de recursos que a gente pode produzir com nossos alunos, maquetes e tantos outros que são importantes para que aqueles alunos possam se apropriar dos conceitos que estão sendo trabalhados. Por exemplo, o conceito de divisa, de fronteira, é muito difícil, é um conceito abstrato, é difícil, não só, por exemplo, para uma pessoa que não enxerga, ou uma criança com autismo, ou com deficiência intelectual, mas para qualquer aluno. Se a gente puder trabalhar esse conceito como uma maquete, ótimo, vai ser de muito melhor compreensão e apropriação para toda a classe. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado com o DUA. Mas como, então, eu vou organizar e planejar a ação educativa na escola? Para isso, nós temos trabalhado com a ideia do planejamento educacional individualizado. O que é esse planejamento educacional individualizado? Ele nada mais é do que uma forma de estruturar a ação educativa envolvendo os diferentes agentes, desde a equipe pedagógica, quando necessário, inclusive, a outros profissionais da instituição escolar, como porteiro, merendeira, porque ainda hoje, quando se pensa no PEI, que nós chamamos de PEI, se restringe essa ideia ao professor e raramente articulado com o professor de AEE ou o professor da sala de recursos, ou se deixa esse profissional como responsável, porque ainda hoje se pensa que o aluno com alguma deficiência é do professor da educação especial. Isso está vencido. O professor de educação especial é um profissional de apoio, ele trabalha na perspectiva da colaboração com os outros profissionais da escola, com o professor e todos os outros. E o PEI é um instrumento que organiza essas ações. Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu mesma vivenciei, porque eu atuei 10 anos na educação básica em diferentes espaços, desde da alfabetização, ensino fundamental 1, trabalhei também na educação infantil, sala de recursos, trabalhei em classe hospitalar, trabalhei em vários espaços do ensino fundamental. Eu tinha um aluno com deficiência intelectual, foi inclusive o meu primeiro ano no magistério, e ele, como muitas outras crianças com síndrome de Down, tinha um descontrole alimentar muito grande, porque eles têm problemas hormonais, não todos, mas um grande número, e estava muito acima do peso, na época, com 10 anos, estava chegando a 80 quilos, já estava pré-diabético, e nós entendíamos, enquanto escola, que nós tínhamos que trabalhar essa dimensão com esta criança, junto com esta família. E nós fizemos, então, todo um trabalho para que ele pudesse não repetir tantas vezes a merenda escolar. Eu na época, era professora no Rio Grande do Sul, eu sou formada pela UFSM, né, depois que eu vim para o Rio de Janeiro, e, bem, ele
estava indo muito bem, e até que um dia eu percebi que ele comia muito rapidinho o pratinho dele de comida na hora do recreio e desaparecia da sala. Quando eu fui perceber, ele estava indo para o refeitório, escondido, e a merendeira deixava ele comer o quanto ele queria. E aí eu fui conversar com ela, eu disse, olha, nós estamos fazendo esse trabalho, e ela olhou assim para mim, puxa, professora, tadinho, ele já tem deficiência, ainda vamos tirar a comida dele? Né? Vejam, isso é o quê? Informação, trabalho em equipe. De nada estava adiantando todo o trabalho que nós estávamos fazendo com a equipe pedagógica e comigo, como professora em sala de aula, junto com essa família, se a merendeira não estava incluída nesse processo. Tivemos que incluí-la, tivemos que trabalhar com ela a informação para que ela pudesse não mais dar merenda escondida para esse estudante. Então, o PEI envolve todas as dimensões da sala de aula e do espaço escolar, porque a educação ela não se dá somente na sala de aula, a educação se dá em toda a instituição de ensino, desde a entrada até a saída do nosso aluno. Acho que isso é muito importante. E o PEI nos dá diretrizes para pensar o que ensinar, como ensinar, que estratégias eu vou adotar, que procedimentos eu vou adotar, o que, como e por quê. Esse porquê, para mim, é central, porque nós precisamos dar aos nossos alunos a função social daquilo que eles estão aprendendo. Ora, estou ensinando números romanos, a maioria, se você perguntar, esquece por que está aprendendo números romanos. É porque nós ainda hoje trabalhamos com exercícios clássicos, né, dos ordinais para os romanos, e a gente não explica por que os números romanos são importantes. Então, eu, enquanto profissional da educação, eu preciso saber o porquê que eu estou ensinando aquilo, por que eu preciso ler e escrever, por que eu tenho que saber adição, abstração, e aí a linguagem que eu uso com esses alunos na oralidade, e a linguagem que eu uso na escrita é importante também. Muitas vezes, e isso acontece muito nos anos iniciais, os professores falam, vamos fazer as continhas, de mais, de menos, e aí na hora da avaliação, o enunciado resolva as equações matemáticas, resolva a subtração, resolva a adição. E as crianças não sabem o que é isso. Eu não estou nem falando só dos pequenos, não, isso acontece até no segundo segmento do ensino fundamental. Então, isso tudo tem a ver com acessibilidade curricular e como a gente vai organizar e fazer o manejo desse trabalho nas nossas instituições. Bem, e aqui eu poderia, então, dizer que temos que ter claros os objetivos, né? O que nós vamos ensinar, a metodologia, que estratégias, o tipo de material, quem é a equipe que nós podemos contar, quais são os profissionais que nós temos na escola, quando necessário, chamamos a família, que é um agente fundamental para a educação das crianças, jovens e adultos. Na EJA, por exemplo, o próprio sujeito é convidado a participar do PEI para que essas metas e essas estratégias estejam claras também para esse sujeito. E aí a gente pensa sempre uma ação a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque ela precisa ser permanentemente avaliada para ver se a gente atingiu os objetivos que a gente está se propondo. Ora, se eu estabeleci que em 2 semanas eu quero que o meu aluno saiba adição e subtração, e se no final daquelas 2 semanas ele não se apropriou desses conceitos, eu tenho que reavaliar as estratégias, né? Então, assim, é um processo pedagógico amplo que envolve diferentes atores, desde a família, o próprio sujeito, quando é adulto, jovem adulto, e toda a equipe da instituição de ensino. E a avaliação é um dos grandes desafios, né? Eu vou fechando minha fala, falando sobre ela, porque já estamos chegando ao final da nossa live. A avaliação acessível tem sido um grande enfrentamento na minha atuação atualmente no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós temos 100 estudantes com diferentes deficiências nos cursos de graduação, desde estudantes com deficiência intelectual, autismo, deficiência física, que é a maioria,
pessoas com baixa visão, temos também deficiência múltipla, surdos, e aí nós temos surdos usuários de Libras e surdos não usuários de Libras, e eu tenho me deparado com grandes desafios para garantir a acessibilidade na avaliação, porque ainda hoje se entende que fazer uma forma diferente de avaliação da aprendizagem você está beneficiando aquele estudante. E aqui eu vou encerrar com um exemplo para os surdos, né? É um desafio que nós temos enfrentado, nós trabalhamos com bilinguismo na nossa instituição, mas alguns surdos entendem que precisam fazer apenas a prova gestual, e nós temos muito trabalhado no sentido de que ele tenha garantido a realização dessa prova usando Libras, mas que ele não deixe também de praticar a língua portuguesa, principalmente porque todos os alunos que estão conosco na universidade hoje serão professores, eles estão fazendo cursos de licenciatura. Então, a gente precisa enfrentar essa discussão, não só cientificamente, mas também nas políticas públicas e no projeto pedagógico dos cursos na universidade e dos projetos políticos pedagógicos das instituições de ensino. Gostaria de finalizar, então, agradecendo a oportunidade por estar aqui com vocês, agradecendo o convite, e fico à disposição para eventuais dúvidas e questões que vocês venham fazer. Quero aqui agradecer muito, né, esse diálogo com a professora, né, e nesse minuto agora eu passo a palavra rapidinho para o nosso colega orientador educacional, professor Dr. Lorival, que tem compromisso logo em seguida, então vou passar para ele fazer uma mediação aí conosco nessa nossa live. Com a palavra, Lorival. Então, me escutam bem? Sim. Escutam? Então, na realidade, Márcia e Dileia, é um sentimento de gratidão, né, pela fala da Márcia nessa tarde, um sentimento de gratidão. Eu acho que foi uma forma muito legal da Associação dos Orientadores Educacionais, né, Dileia, comemorarem aí o Dia do Orientador Educacional, trazendo uma temática muito importante, quer dizer, a questão da inclusão, da educação inclusiva, né, e como que a orientação educacional pode contribuir com esta dimensão também, né, com a educação inclusiva nos contextos escolares e não escolares. Então, da minha parte, é só dizer o quanto foi gratificante ouvir a Márcia nessa tarde e o quanto é necessário, né, que aí, a partir da gestão, que outras falas sobre educação inclusiva, educação especial, as diferentes abordagens aí possam estar ocorrendo durante a gestão Renascer da UESC. Da minha parte, muita gratidão e eu devolvo a palavra à presidente. Muito obrigada, Lorival, pela sua mediação. Eu quero aqui registrar, né, professora, que o orientador educacional, nós, quando estamos atuando dentro das unidades escolares, nós fizemos um trabalho muito importante com todos os nossos alunos, todos. Mas, sem dúvida, o nosso trabalho ele tem uma atenção especial a todos aqueles que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, que apresentam algum tipo de problema, familiares, aqueles que apresentam dificuldades de adaptação, né, no ambiente escolar, aquela criança que tem alguma deficiência, que tem algum problema. Nós, orientadores educacionais, nós trabalhamos com muita atenção para todos esses alunos. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é fazer a ponte entre a família, a escola e o professor. Quando nós observamos que esse aluno apresenta alguma dificuldade,
ou que ele tem algum tipo de deficiência e precisa de uma atenção maior, nós também fizemos todo o encaminhamento para o profissional especializado, né, especializado, que atende às salas multimeios, onde tem aquele profissional que trabalha com a educação especial. Digo essa realidade aqui em Florianópolis, né, na nossa rede municipal de educação. A gente sabe que o nosso Brasil é muito grande, né, e nós temos diferentes áreas de atuação e de atendimento dentro da educação especial. Temos aqueles estados onde a educação especial está muito mais desenvolvida do que outros estados, infelizmente. Mas a gente sabe que a escola é um direito que deve ser garantido para todos os alunos, como a professora Márcia muito bem frisou na sua palestra, né? Então, aqui entra a nossa atuação como orientadora educacional. Nós temos que garantir, né, professora, que esse currículo, ele seja para todos os alunos, né? Que o nosso aluno que apresente qualquer tipo de dificuldade, seja ela qual for, nós temos que garantir que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele tenha o direito do acesso, mas também que ele tenha o direito de estar ali na participação e na aprendizagem. Então, é onde a professora muito bem falou que o nosso currículo, ele tem que ser feito dentro de uma proposta inclusiva a todos, né? E aí vem, então, o nosso trabalho, né, que eu penso, que é de fazer esse trabalho de articulação, de ponte, de discussão, de trazer, muitas vezes, para sentar e dialogar a família desse aluno que apresente qualquer tipo de dificuldade, o professor e a equipe pedagógica, sempre buscando um atendimento especializado para aquele aluno. Né? Muitas vezes nós temos que fazer todo o encaminhamento, junto com os relatórios de atendimento, para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, para diferentes áreas onde a gente observa que aquele aluno precisa de um atendimento especializado. Aí sim nós estamos marcando a nossa presença, o nosso trabalho como orientadores educacionais, que temos que ter um olhar especial e atencioso sobre todos os alunos que ali estão. Achei muito interessante, professora, quando você fala ali do currículo, né? Que esse currículo ele deve ser um currículo planejado de forma educacional a todos, né? Porque muitas vezes se planeja muito, mas se coloca pouco essa produção na prática, né? E para que ele seja válido, o currículo, e currículo é tudo aquilo que acontece dentro da escola, né? Ele tem que ser um olhar para todos os nossos alunos, baseado na proposta pedagógica, seguindo o nosso projeto político pedagógico da escola. Isso é muito importante, eu acho que isso traz para nós, orientadores educacionais, um alerta de como nós devemos estar atento ao currículo, porque o currículo, ele vai balizar todas as nossas ações. Então, nós que somos os orientadores educacionais, nós somos profissionais que nós buscamos incansavelmente esses conhecimentos, né? E o trabalho com os nossos educandos. Nós somos essa ponte, torno a repetir, da escola com a família, da escola com os professores, a ponte do aluno com todo o currículo e tudo aquilo que acontece dentro das unidades educativas, né? O professor e o aluno, ele tem que estar sobre o nosso olhar, sobre o nosso foco de atenção. As nossas experiências, sabe, professora, que nós utilizamos para refletir sobre tudo aquilo que acontece, nos faz entender um pouco mais os indivíduos, a atuação de cada um, a escola, enfim, tudo que acontece, né?
O orientador educacional, ele tem essa função, esse olhar, né, carinhoso, prestativo, sobre tudo aquilo que acontece na escola, com foco no aluno, né? Nós temos a capacidade de conhecer, de assimilar o saber, e sabemos o quanto é importante o trabalho da equipe pedagógica. E essa equipe pedagógica, ela tem que fazer uma ponte também com os profissionais da educação especial, porque são eles que também vão contribuir para o atendimento desse nosso aluno, que muitas vezes precisa dessa atenção. Como a professora relatou o caso aqui, da merendeira, que com todo amor e carinho dava o alimento muito a mais para aquele aluno que não deveria estar recebendo, né? E aí a professora, quando estava atuando lá, dentro da sua função de profissional da educação especial, observou. Então, dentro de uma escola, a gente tem que trabalhar com o todo. E esse todo faz parte do nosso currículo, sabe, professora? Eu acho importante frisar isso, da importância de trabalhar o currículo, da importância do orientador educacional estar atento a todos os processos de inclusões de todas as crianças e adolescentes, enfim, de todos os alunos. Nós precisamos acompanhar a evolução de cada um, para que a gente realmente possa conhecer e dizer, isso tudo faz parte da vida escolar, né? Nós queremos aqui, mais uma vez, né? Termino a minha mediação e agora agradecendo, em nome da nossa diretoria da AUESC, da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, eu aqui hoje representando esse grupo como presidente, né? Eu que sou orientadora educacional, que fui professora há muitos anos, trabalhei em equipe pedagógica, fui diretora de escola e também tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Educação junto à equipe de inclusão, com as professoras da educação especial. A gente sabe o quanto é importante o trabalho da equipe pedagógica estar sempre muito afinada, trabalhando junto, porque só o trabalho junto da equipe a gente vai poder oferecer para os nossos alunos a melhor forma de estar dentro da escola e, principalmente, estar aprendendo, estar usufruindo de todos os seus direitos enquanto educando. E é nessa fala que nós vamos, digamos assim, encerrando, né, dentro do nosso horário, a nossa live, e eu quero aqui, primeiro, deixar a todos uma mensagem de Natal, de agradecimento, de reflexão, e dizer que nós estamos num momento, numa época de renovar os nossos sonhos, de tentar novamente recomeçar, mas que nunca o que parece ser o fim é, na verdade, o início de novas lutas, conquistas e vitórias. Diante de toda essa situação que hoje nós atravessamos dentro dos processos educacionais, dentro da educação no Brasil, com todas as dificuldades que hoje nós enfrentamos. Quero deixar que, dizer que nós, da UESC, nós desejamos a todos os educadores, a todos os orientadores educacionais, a todas as famílias, a todos os nossos alunos, nós queremos desejar e dizer que, neste momento de transição entre o fim e o começo, que renove as esperanças, seu gosto pela vida, sua opção pela paz, pelo amor pelo próximo, o seu comprometimento com tudo aquilo que se sinta, e mais do que nunca, com a grande felicidade que cada um é, porque cada ser é um ser. Não importa como ele é um ser humano, não importa que tipo de dificuldade, de deficiência ou de pessoa que ele é. Nós somos um só ser, somos seres humanos e merecemos todo o respeito e todo o carinho. E aqui eu
encerro desejando a todos um feliz e abençoado Natal e um ano novo coberto de muitas bênçãos, de realização, de muita saúde, de muita paz e de amor. E é com esse amor que eu quero aqui agradecer a nossa palestrante, que com todo carinho, com toda dedicação, trouxe para nós esses momentos de fala, de reflexão sobre o processo, né, as práticas, as políticas de inclusão educacional. E nós esperamos, né, professora, que cada vez mais seja respeitado e que essa inclusão seja cada vez maior e melhor em todos os espaços educativos. Muito obrigada, agradeço a professora, palestrante, a nossa querida, né, professora Márcia Denise Pleste, ao Lorival, que fez a mediação, aos nossos queridos que estão, educadores, orientadores, que estão nos assistindo, muito obrigada pela participação, pela atenção, e quero deixar aqui um recado. Quem tiver alguma dúvida, que queira alguma pergunta, por favor, encaminhe para o e-mail da UESC, que nós vamos encaminhar para a professora, e a professora vai ajudar a responder e reencaminhar todas as dúvidas que surgirem, né? Porque a gente sabe que depois de uma fala dessa, sempre vão surgir algumas dúvidas. Então, muito obrigada, mais uma vez, agradeço de coração, agradeço a UERGS, que está nos ajudando nesse processo de transmissão, e quero convidar a todos para que continue participando dos eventos da segunda semana de orientação educacional, porque hoje e amanhã nós vamos ter outros eventos maravilhosos. Convido para que todos participem e lembrando, né, mais uma vez, que o Dia do Orientador Educacional, desse profissional da área da educação, é o dia 4 de dezembro, mas que todo dia e todas as horas que ele está dentro do seu processo de trabalho é o dia dele. Ele merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção e, acima de tudo, o respeito profissional pela sua atuação. Parabéns, orientadores e orientadoras educacionais, parabéns aos nossos associados e muito, muito obrigada por mais esse momento da live. Eu agradeço de coração e desejo a todos, mais uma vez, um Feliz Natal e um ano muito abençoado. E nós encerramos a nossa live de hoje. Obrigada e um abraço carinhoso para todos.